Eu faria um breve comentário de dois níveis desse conhecimento. Um, da forma mais simples que eu conheço, pela qual se pode tratar do assunto dos elementais. A tendência das religiões dualistas é criar um Deus separado do homem. Um é criador, o outro é criatura. Quando nós vamos para uma religião não dualista, ou mesmo para o monismo, nós vamos encontrar que Deus está dentro de nós, porque Ele é onipresente. E assim dizia Jesus em João 10:30, eu e o Pai somos um. Mas há camadas e camadas que precisam ser removidas nas diversas esferas da consciência e da inconsciência, para que esse último estágio possa ser descoberto, que Deus está dentro de nós, ou como também dizia Jesus, prometendo que todos nós podemos fazer isso, em João 14:20, ao afirmar, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, em algum dia nós descobriremos, nós saberemos por nós próprios aquilo que aqui hoje nós estamos discorrendo, teoricamente, a partir, é bem verdade, de um método milenarmente comprovado por centenas de gerações de yogis ao longo dos milênios, que é a dos aforismos de Patanjali nos Yoga Sutras, comentado aqui por Taimini na Ciência do Yoga. O aforismo do parágrafo 5, se eu posso chamar como aforismo do Aos Pés do Mestre, afirma: entre o certo e o errado não deveria ser difícil escolher, pois aqueles que desejam seguir o Mestre já se decidiram a seguir o certo a todo custo. Mas o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem não é sempre a que o corpo deseja. Vamos parar um pouco e pensar nessa frase. Vocês percebem, está óbvio nessa frase que o corpo tem uma vontade própria. É diferente de eu controlar um automóvel que, se pifar, ou é por um problema mecânico, ou é por, infelizmente, o famoso ruim de roda, é o próprio motorista que não sabe fazer uso da máquina. Mas quando nós estamos cavalgando um cavalo, a situação é outra, porque o cavalo tem vontade própria. E é a esse caso que o mestre se refere, quando diz, inclusive, no parágrafo 7, o corpo é o teu animal, o cavalo sobre o qual montas. Portanto, deves tratá-lo bem e cuidar bem dele. Não deves sobrecarregá-lo de trabalho. Deves alimentá-lo corretamente só com alimentos e bebidas puros e mantê-lo sempre minuciosamente limpo, sem o menor resquício de impureza. Isso, por si só, já é uma palestra sobre vegetarianismo e abstenção de álcool e outras coisas mais, que nós não temos tempo aqui de nos ater, mas o tipo de ingrediente que nós assimilamos ao corpo físico facilita ou obstrui esses níveis mais profundos da consciência. E o mesmo vai se dar com o tipo de emoção que nós permitimos que desperte samskaras mais violentos ou passionais, e aí a mente fica tão perturbada que ela não consegue a tranquilidade necessária para entrar nas suas camadas mais profundas. E o mesmo vale se os pensamentos são de inveja, avareza, ciúme, etc., orgulho, ira, porque então a mente fica perturbada em seu próprio nível e nós não temos as condições ideais para a meditação. Não volto a ler, mas o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem não é sempre a que o corpo deseja. Quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso. Pois tu és Deus. O mesmo afirmou Jesus em João 10:34. Não está escrito na vossa escritura, eu disse, vós sois deuses. Portanto, não é uma novidade oriental, isso está também no Salmo 82:6, que Jesus citava em João 10:34. Pois tu és Deus e tu queres somente o que Deus quer, mas deves penetrar fundo dentro de ti mesmo, para encontrar Deus dentro de ti e ouvir a sua voz, que é a tua voz. O que quer dizer penetrar fundo?
significa que há várias camadas a ser vencidas, que vão representar cortinas ou véus a serem removidos, e que não é na primeira tentativa de meditação que uma pessoa tem a lembrança das encarnações anteriores, ou muito mais importante até, o pleno acesso a seu espírito imortal e eterno, de onde vem uma convicção inabalável que não teme mais a morte. Prossegue o texto dizendo: não confundas teus corpos contigo mesmo, nem o corpo físico, nem o astral, nem o mental. Ou leia-se, nem o corpo físico, nem o emocional, nem o mental. Cada um deles pretende ser o ego superior ou alma imortal para obter o que deseja. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como o Senhor deles. Então, o nosso supraconsciente é comparado também no Katha Upanishad com a ideia do cocheiro, ou melhor até, do passageiro que se comunica com o cocheiro. O cocheiro seria a mente inferior e o passageiro que seria o espírito superior, o eu superior. O cavalo é a nossa natureza emocional impulsiva, que tem a energia para deslocar a carruagem, que é o corpo físico, que é inerte até certo ponto. Então, se nós observarmos o Katha Upanishad, que é um que trata a imortalidade na antiga Índia, afirma: saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos. As estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Então, o desejo no seu nível mais primário seria o nosso subconsciente, a parte do corpo astral que não está sob o nosso domínio, mas sob o domínio do elemental astral. O corpo astral é uma quantidade de matéria astral geralmente animada pelo terceiro reino elemental, e que tem, por isso, vontade própria, como as células do nosso corpo e o nosso corpo físico têm mecanismos de reação automática e vontade própria. Se eu tivesse que agora estar pensando em como executar a digestão daquele magnífico bolinho de maçã que eu comi há pouco, antes da palestra, eu provavelmente estaria tão ocupado com isso que não conseguiria dar a palestra. Uma parte do elemental físico está fazendo isto por mim. Eu estou aqui sem perceber que o coração bate e talvez dominando um pouco a respiração para ter a impostação de voz necessária e não ficar sem voz ou sem ar ou tossindo ou o que seja, se eu não fizer o devido domínio e o encurtamento dos parágrafos dentro do tempo certo. Tudo isso são técnicas de oratória que se desenvolve. Mas já da respiração eu tenho algum controle, do coração menos, talvez do processo digestivo nenhum. Sobre as minhas emoções, qual é o grau de controle que eu tenho? O corpo astral ou emocional, diz aos pés do mestre, tem seus desejos e os tem às dúzias. Ele quer que fiques irado, que digas palavras ásperas, que sintas ciúmes, que sejas ávido por dinheiro, que invejes as posses de outras pessoas, que te entregues à depressão. Ele quer todas essas coisas e muitas mais, não porque deseje prejudicar-te, mas porque gosta de vibrações violentas e gosta de mudá-las constantemente. Mas tu não queres nenhuma dessas coisas e, portanto, deves discernir entre os teus desejos e os do teu corpo astral. Por exemplo, a luxúria, muito comum no ser humano, é um desses elementos. Por que uma pessoa nem sempre se contenta com seu marido ou com a sua esposa e começa a buscar outras aventuras extramatrimoniais? Porque existe esse anseio do corpo astral de vibrações violentas ou de constante mudança. Na tradição hindu clássica, quando um homem e uma mulher se casavam, um se tornava o Ishtadevata do outro, a divindade,
na qual eles deveriam meditar. O estado de paixão, é claro, nós vemos ali mais do que os outros veem, e há quem diga, mas o que fulano viu naquela mulher, ou o que fulana viu naquele homem? Mas estando apaixonada, ela vê algo, ela tem a expressão aumentada e vê algo da sua alma imortal, além do que já está manifesto no nível consciente. Ela se apaixona por camadas inconscientes de grandeza futura que ainda não estão manifestas. E depois o estado passional vai caindo e a pessoa vê só a realidade consciente do outro, quando às vezes nem isso não vê, fica só com a casca externa e aí começam os desentendimentos. Aí é uma tendência a achar que a galinha do vizinho é mais gorda, pular a cerca e outros fenômenos bem conhecidos no Brasil, principalmente depois do carnaval. Mas a tradição oriental comparava o casamento com uma meditação. Então nós deveríamos fixar na nossa esposa ou no nosso marido como se fosse um complemento divino da nossa natureza, no que vai em favor a Jung, que é o resgate do complexo ânimos-ânima, que é um dos níveis necessários que nós temos que resolver antes de chegar no self. Então, primeiro eu tenho que vencer a subconsciência, que seria, na versão freudiana, o id, e na versão junguiana, a sombra, e logo depois mergulhar nessa forma de idealização do parceiro, que é o complemento, que é uma parte de sublimação da sexualidade que está ligada ao resgate da energia de Kundalini. Então, a menos que a pessoa desenvolva a fidelidade, ela não vai conseguir ter pleno controle dessas energias e a fantasia das suas paixões vai levar ela a desgarrar o corpo emocional e mental. Então, essa meditação no Ishtadevata seria de tal forma, como tal qual nas técnicas de concentração, quando a mente se desvia do pratyaya, que deveria ser o objetivo da meditação, do objeto escolhido para a meditação, nós devemos trazer, portanto, a mente de volta, certo? E com isto, esse esforço de trazer continuamente a mente de volta para o objetivo inicial, que é usado em Dharana, que é o início do processo meditativo, vai educando a mente a se concentrar em uma coisa de cada vez. Se nós apenas tivéssemos essa faculdade bem desenvolvida, nós estaríamos com certeza eternamente apaixonados pelo nosso parceiro, porque nós nos concentraríamos no corpo causal dele. E essa é uma das tentativas pelas quais nós vamos conseguir encontrar que a nossa esposa ou nosso marido são realmente o nosso companheiro por uma vida. E na tradição hindu, os outros são chamados de irmãos ou de pai e mãe. Eu conheci Swami Tilak, por exemplo. Ele tratava todas as mulheres de mãe, não interessasse se ela tivesse 5 anos de idade. É um samskara remoto que ela vai ter que trazer a Smriti por meditação. Ele tinha feito todos os votos, um deles o de castidade, e uma das formas de demonstrar respeito às outras pessoas do sexo oposto, de modo que ele era um homem comprometido com Deus, era chamá-los de mãe. Então, eu estou mostrando costumes orientais que estão associados a algumas práticas do yoga. E assim, mãe ou irmã é a forma de tratamento para as outras mulheres que não a esposa, pai e irmão, a forma de tratamento para outros homens a partir de uma mulher que se relacione temporariamente com alguém que não seja seu marido, de modo a não caracterizar o envolvimento sexual na relação e sempre trazer à mente a lembrança de que o parceiro é um Ishtadevata.